Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a parábola do amigo persistente. Poderia mudar também para o sogro persistente, né? Em homenagem aqui ao meu sogro Henrique. Vamos fazer uma oração aqui antes de começar. Deus, muito obrigado por esse momento entre amigos, entre família. Obrigado por a gente poder, de maneira consistente, estar louvando a palavra, estudando sobre a palavra. A palavra que muda a nossa vida não é a palavra que a gente escuta, é a palavra que a gente pratica, que a gente coloca em prática. Lembrando que a gente precisa transformar em ação aquilo que a gente lê, que a gente aprende, porque a Bíblia ela é a inspiração para que a gente faça obras aqui nesse mundo, para que a gente seja o sinal, do milagre de Deus nesse mundo. Amém. 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 Eu digo que você foi um namorado persistente. O Nathan, ele é focado. Ele não é bem persistente, que eu conheço ele de outros ambientes, sempre muito focado. Por isso que ele que vai escrever aqui tudo que a gente vai falar. Lucas, Tamo junto. capítulo 11, versículo 5. Então É lhes do digo, 5 ao 8, só para confirmar, Henrique. Ah, isso. Capítulo 5 ao 11, 8. sim. sim, Aí é Beleza. desde o primeiro versículo tá. até o 13. Então vai do 1 ao 13? É, isso. Tá. Então, certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Ele lhes disse: Quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem. E não nos deixe cair em tentação. E aí começa. Então lhes disse: Suponho que um de vocês tenha um amigo a que recorra a ele à meia-noite e diga: Amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda: Não me incomode, a porta já está fechada e meus filhos estão deitados comigo. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo: embora ele não se levante para dar-lhe o pão, por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo: peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam a porta e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. É isso. 11, até o 13. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo a quem o pedir. Isso. Bacana. Aqui, mais uma vez, sendo o enfoque, o exemplo diferente, mas Jesus está ensinando a oração perseverante. Vocês veem que o ponto central aqui é que esse amigo que bate a porta insistentemente, ele não vai sair dali sem o que ele precisa, mesmo que seja altas horas da noite, mesmo que o amigo, com liberdade, diz: não vou atender, não. Ele vai insistir. Esse ponto da parábola é sobre a insistência.
E o primeiro ponto que a gente leu também, de Jesus ensinando, é ensinando, né? Jesus ensina a orar. Então, Jesus ensina a qualidade. Primeiro, Jesus ensina como é que é a qualidade da oração. Aí está dizendo, o Pai, nosso Pai, Deus é Pai. Pai, Filho, a gente tem liberdade com o nosso Pai. E a santificado seja o teu nome, que é um Pai diferenciado, é um Pai que aquele temor sábio, aquele temor não é com liberdade, não é um pai que a gente pode abusar da nossa amizade, da nossa liberdade. É um pai, mas santificado seja o teu nome e venha o teu reino. Então, toda essa nova natureza nossa, o reino de Jesus implantado, que seja vivido por nós, já que somos novas criaturas. Aí vem o pão cotidiano, dá-nos do dia a dia. Então, ele pede o nosso sustento. O nosso sustento, todo ele, seja comida, seja dinheiro, seja emprego, seja saúde, sustento da vida. O que nos sustenta a vida? Tudo vem do Pai, tudo vem de Deus. Perdoa até a respiração, perdoa-nos os nossos pecados, como também perdoamos aos nossos devedores. A gente, como seres humanos humildes e pecadores, não podemos ser juízes de ninguém e não podemos reter o perdão, porque a retenção do perdão traz barreira ao relacionamento. Como nós somos luzes, a luz tem que brilhar e a gente tem que permanecer relacional com as pessoas. E o perdão é muito bom, sadiamente, psicologicamente, psiquiatricamente, emocionalmente é bom para nós. E não nos deixes cair em tentação. Essa forma da gente se desviar de toda essa beleza que nós estamos falando, de viver a vida com Deus, de estar na presença dele, aí desviar da presença dele, desviar da paz, desviar do amor aos outros. E aí essa oração aqui, em Lucas, termina aqui. Em Mateus 6, ela prossegue, né, como a gente já sabe. Aí, Jesus ensinando como a estrutura, o teor, né, do tipo de oração, e também informando muita coisa sobre essa oração do Senhor, ele faz essa parábola sobre a perseverança da oração. Então, está falando aqui de três amigos. E esse amigo que está aqui em questão, que vai buscar o pão emprestado, ele somos nós. Ele é o discípulo que perguntou se você recebeu um amigo. Então, tem três amigos. Tem um amigo que preferiu viajar à noite por causa do sol, que teve liberdade, que sabia que ia encontrar a casa desse amigo, que somos nós, que recebeu, aberta, a casa acolhedora. Nós, esse amigo aqui, que recebemos, esse amigo viajante, recebemos altas horas da noite, meia-noite, mesma coisa, estávamos dormindo, estávamos com a nossa família lá, bateram a porta, era um viajante, amigo viajante, então nós fomos imediatamente e abrimos a porta. Esse nosso acolhimento, esse acolhimento dessa pessoa aqui, era tradição, era cultural, era quase uma lei, que a pessoa viajante, ela era recebida, mesmo que fosse um estranho. Mesmo que fosse um estranho. Tem até um termo aqui, xilofenia, no grego, é amor a estranhos. É porque naquele tempo das nômades, das pessoas viajando à noite, então era praxe, era cultural receber. E quando a pessoa recebia, ela recebia com honras. A pessoa que era recebida era mais importante do que ela própria. Ela dava o seu alimento, ela dava o melhor cômodo, ela dava as melhores estruturas. E aí, então, e se não fizesse isso, seria uma vergonha, seria uma tristeza muito grande, uma quebra de protocolo cultural daquelas nações do Oriente. Então, esse amigo que somos nós aqui, que recebemos de bom grado esse amigo, nós recebemos de bom grado o nosso nosso amigo que chegou veio com liberdade para pedir, bater à meia-noite, nós recebemos mesmo tarde da noite,
mas nós não tínhamos reserva, nós não tínhamos pão. E aí nós fomos buscar na casa do outro amigo, que mora ao lado. Quando o homem aqui foi buscar na casa do amigo que mora ao lado, já não tinha mais essa prática cultural de estranho, de viajante, porque o cara morava do lado, né? Aí, no caso, bateu a porta meia-noite e o amigo, esse que estava lá dormindo, que tinha pão, que tinha reserva, mas ele não tinha disposição de ajudar. Ele já estava dormindo, assim como o outro. O outro acordou imediatamente, movido pela consideração, mas movido também pela tradição. Esse que estava aqui, movido pela amizade, teve a amizade como liberdade para dizer não. E aí disse não e falou que que ia incomodar a sua família. Só que a pessoa batendo a porta e ele respondendo, a pessoa já estava todo mundo meio acordando, né? Então ele estava meio com preguiça também de atender o amigo, e aí disse não. Se nós, como receptores do nosso amigo viajante, precisando manter a nossa tradição de receber bem, de fazer a vontade de Deus, no caso, né? E também da tradição ali, se fôssemos embora, disse não, tá bom, não vou incomodar não. Tá bom, então vou ficar devendo aqui ao meu amigo. Não, ele não fez isso. Ele estava precisando, o caso era muito urgente, era tradição, ele queria receber bem o seu amigo, não tinha o pão, bateu, vai bater, continuou batendo, o chamando, e ele falou, eu vou conseguir esse pão, mesmo apurrinhando ele, que eu sei que ele tem. Aí o amigo em questão, que está lá dentro da casa, acomodado, ele está impedido de fazer o bem para esse amigo por conta das circunstâncias. É o conforto que ele está, acomodado, ele está acomodado. E vem uma pessoa pedindo ajuda. Então, essas relações, essas reações desses três amigos são lições para nós, né? E esse amigo, então, incomodado, porém cristalizado, acomodado, preguiçoso em fazer o bem, em atender a pessoa, ele é tirado do seu conforto pela insistência, entendeu? Assim como o juiz mau daquela viúva que nós vimos anteriormente. Então, ele atendeu. Ele atendeu por quê? Para que ele não continuasse a bater, para que a família toda não acordasse definitivamente, para que não ficasse uma bagunça lá. Ele falou, eu vou terminar essa importunação, vou atender ele. Então, foi o que Jesus falou. Então, gente, tem aqui esses três amigos. Esse primeiro amigo que chega de viagem é o amigo que somos nós que temos liberdade de chegar na presença de Deus e ser atendido pela vontade dele, no caso a tradição de receber bem. Nós temos essa condição, nós temos essa liberdade. Esse amigo que recebeu de bom grado, a gente somos nós que atendemos as pessoas, mas nós devemos nos preocupar em ter o que dar para as pessoas. A gente atende, mas o que nós vamos ajudar? Não posso fazer nada, já ouvir a pessoa necessitada já é uma boa coisa, mas as pessoas precisam de mais do que isso, né? Se eu posso fazer, se elas tiverem, aquele determinada do que eles estiverem precisando, eu tenho que ter reserva para doar às pessoas. Então, é essa a lição do amigo nosso aqui que nós temos. Por isso que nós fomos procurar. Procurar aonde? Procurar no amigo, no vizinho do lado. Esse amigo do lado, tendo reserva, não tem a visão de ajuda das pessoas, dos amigos. Ele não tem essa visão, ele está acomodado, ele está cercado de espinhos, né? Ele está cercado de espinhos, cuidados, prazeres, ele está usufruindo do que ele tem, do pão lá que ele tem, né? E está dormindo, está descansando, está acomodado, junto com a família. Então, a família dele tem tudo, mas ele não tem visão para fora. É a lição desse outro amigo. Então, Jesus falando isso, diz que Deus é o amigo perfeito que atende a qualquer hora,
e que tem todo o suprimento para receber, para doar, para entregar. Qualquer necessidade que a pessoa tenha, Deus pode suprir, e a qualquer momento. Por quê? Deus não se acomoda e Deus não dorme. E Deus está sempre atento. Assim como a tradição de boa recepção, Deus tem amor para receber, para doar, para se relacionar. Aí Jesus fala, quem é o... Aí ele muda assim o foco da questão para aquele que tem, quando é pedido, é bom que dê. Então, qual é então, primeiramente, ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. São tipos de pedidos, são tipos de realidades diferentes. A gente pede um desejo do nosso coração. Pedimos a Deus, né? Pedimos a Deus um desejo do nosso coração. Insistentemente pedindo, orando e com perseverança. Agora, buscar já é a gente se propor a um movimento para conseguir aquilo que a gente está pedindo. Buscar e ir. É um movimento. É agir em relação ao que a gente está pedindo. E bater é aquela coisa que está quase concretizado, que você está lá próximo da questão e está batendo mais veementemente e está chegando muito próximo, chegou perto daquela coisa e está próximo de concretizar o seu desejo. Então, essas nossas conquistas, esses nossos desejos, a gente tem esse trilho. Por exemplo, a gente está pensando em está desejando a conversão de uma pessoa amiga. Estamos desejando, orando, mas também a gente busca o contato dessa pessoa, buscando essa pessoa, o contato dela, a aproximação dela, para conversar com ela, para estar com ela proximamente. E a gente bate no coração dessa pessoa falando do Evangelho, falando das boas novas de salvação, como se fosse esse... E isso, assim, é para todas as coisas. Buscar o emprego. Eu não posso ficar orando só, desejando o emprego. Tem que buscar o emprego. Quando alguém me dá uma entrevista, eu tenho que ir lá na entrevista e fazer o melhor que eu puder. Então, são etapas muito interessantes. E por que Jesus está dizendo aqui que o Pai, aqui está dizendo, pão dará pedra, ou pedir peixe lhe dará no lugar de uma cobra. Ninguém vai fazer isso. A gente, como seres humanos, falhos e pecadores, a gente atende as pessoas da nossa maneira. E já está na tradição do mundo ajudar uns aos outros. Aí, então, se o ser humano tem essa graça divina, que foi criado por Deus, e esse amor ao próximo, esse amor à família, esse amor de solidariedade ficou na pessoa, mesmo que ela tenha um distanciamento espiritual de Deus, corrompido, morto e cego, esse ser humano ainda tem os valores divinos, como amor, como solidariedade, como amor entre cônjuges. Então, se o ser humano já promove isso, que dirá Deus? Daí que fala uma coisa interessante, que dará Deus o quê? O que Deus nos dará? É aquilo que a gente pede? É uma coisa? É uma conversão? É um emprego? Não fala de coisas. Ele fala que Deus dará o Espírito Santo. Deus dará a coisa muito mais importante, a mais importante de tudo, que é a salvação das nossas vidas. Então, a busca maior, a necessidade maior das pessoas é a salvação para as suas vidas, porque a pessoa, uma hora, ela vai morrer, vai passar a vida, a eternidade, aonde? Próximo ou distante de Deus. Então, em termos de necessidade, de pedido, de busca, de sentido, de pedir, de buscar e de bater, a maior necessidade do ser humano é Deus. Então, ele se dará. E ele já se deu. Ele entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar, e ele morreu e entregou o Espírito Santo para nos transformar
em novas criaturas, e Deus, o Espírito Santo, viver em nós. Nós, concluindo, nós vivendo no Espírito, a gente vai colocar as coisas no lugar. Eu vou ter o que pedir diferentemente. Eu peço coisas espirituais, peço coisas materiais, eu vou ter um discernimento de petição, eu vou ter um discernimento de necessidade. Eu preciso disso? Não preciso disso, não. O que é que eu preciso mais? Preciso mais de Deus, de coisa de Deus, de Espírito Santo, de comunhão com Deus, de fazer o bem. O que eu vou pedir para Deus vai ser mais qualitativo, melhor do que uma pessoa que não tem ainda esse conhecimento, esse Espírito Santo. Então, as coisas que eu pedi a Deus vão ser feitas porque eu vou pedir a Ele de acordo com a vontade dEle, como diz lá, aqui em Mateus 6:33, aquela passagem, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então a gente busca a Deus e Deus dá as coisas que a gente precisa, materiais, emocionais, relacionais, sem até a gente pedir, até sem a gente pedir. Tá bom, querido? Como um pai que já conhece a necessidade do filho, ele já dá comida sem o filho pedir. Meu pai, me dá minha comida de hoje, me dá meu almoço, não pede. Ou me dá uma escola, o filho não pede. O pai já sabe, o pai falho já sabe que o filho precisa. Bom, Henrique, cara, pensei bastante coisa aqui, mas eu queria tirar uma dúvida que para mim talvez não tenha ficado tão claro numa analogia que eu possa fazer. Dos três amigos, aquele que ele foi primeiro, que a porta estava aberta, mas ele não tinha o recurso. O que isso Isso. simboliza? Quer dizer, não tinha o pão, né? Então, ele está disposto a receber, etc., mas ele não tem como, na verdade, prover o que o amigo estava procurando. O que a gente pode entender desse amigo? Religiosamente, né? Esse amigo tem a boa vontade, mas ele erra por não ter uma reserva. A gente, nós com o Espírito Santo, Jesus nos dá uma fonte que jorra. É uma coisa mesmo, nós temos muitas coisas boas com o Espírito Santo que a gente vai dar para as pessoas quando elas... Mas se a gente não buscar de Deus, a gente fica fraco. Nesse ponto do acolhimento, ele estava bem, mas no ponto de conteúdo interno com Deus, de vida com Deus, e também de ter o que falar para as pessoas. Ele é muito amigo, mas não busca Deus das coisas espirituais, não lê muito a Bíblia, não ora muito. Ele recebe bem. Nós somos assim, nós temos uns pontos fortes e temos uns pontos fracos, né? O ponto fraco desse cidadão era que ele não tinha reserva. Então ele pôde receber, mas não completamente. A pessoa recebeu o abrigo, mas ficou com fome. Isso é uma coisa ruim, né? Eu posso fazer uma analogia com a última parábola dos empregados que estão sempre alerta? Esse amigo, ele está disposto, mas ele não estava preparado. Ele não está alerta de algum... Fazendo uma analogia ao que a gente viu na última. Exatamente, Pode ir nessa linha, então. Pode, os empregados estavam vestidos e com a lamparina, estava tudo certo. Imagina um empregado vestido sem a lamparina. Ele ia esbarrar na cadeira, ia cair de cara e não ia abrir a porta. Ou seja, a entrada do rei, do Senhor, a vontade de Deus não ia ser feita. Exatamente, você está certo. A vontade de Deus é que ele te receba totalmente. Por quê? Não somos nós que estamos recebendo. Não é o pão que esse amigo não tinha, não era dele, não. Era dele ali. Mas na nossa simbologia, é o que nós temos de Deus para dar para as pessoas. Pois, se o meu dinheiro é de Deus, se o meu pão é de Deus, meu bem vem de Deus, tudo que é meu vem de Deus, até material vem de Deus. E também as palavras, as orações, o consolo divino, espiritual para a pessoa que vem, que eu acolho para receber, para dar para ela, para
suprir a necessidade dela. São 500 milhões de coisas que uma pessoa vem que estão na nossa frente, das quais elas precisam muitíssimo, e é Deus que supre. Então, se eu não tenho, é porque eu não busquei essa reserva. Tá certo? Sim. Entendido. Entendido. Então, no fim das contas, Henrique, tem muito a ver com isso, tá? Alerta para aproveitar a oportunidade, fazendo aquelas nossas analogias agora, né? A gente pode juntar tudo. Eu tenho caminhos aqui, como você falou, os três amigos são bem diferentes entre si. O primeiro, me parece que ele, falando de novo, analogia para o negócio, me parece que ele é persistente, consistente, porque a empolgação faz ele sair de casa, mas é a consistência e a insistência que faz ele continuar batendo na porta do amigo, por exemplo, que tenta em um, ele chegou no primeiro, putz, vi que fui acolhido, mas não tenho o que eu preciso, não tenho os recursos aqui para eu avançar. Beleza, vou tentar no outro. Essa é a persistência que o empreendedor tem que ter. Ele vai de porta em porta até achar a porta certa, digamos assim. Esse é o primeiro amigo. Peraí, Nathalie. Mais uma coisinha aqui. Naquela época, bicho, não tinha essa de ir na segunda porta. O primeiro que a pessoa... Era tão arraigada essa cultura de receber, que é o primeiro que ele fosse... Ele poderia ter ido na casa de um estranho e bateria a porta e o estranho abriria para ele. Mas ele foi direto na casa do amigo. Ele sabia que aquela porta ia ser... Então, a analogia para negócios é uma parceria, né? É buscar uma parceria, porque você já sabe que você vai ser acolhido na casa daquele amigo. Não é um estranho. E isso é um bom ponto. Inclusive, estou anotando aqui agora, porque é um ponto agora que você me trouxe uma percepção muito boa também, que primeiro, esse empreendedor, cara, ele tem que tentar com a rede de contatos dele. É muito mais fácil ele vender para um amigo do que vender para um desconhecido. Se você for parar para ver numa analogia, por que eu vou começar a tentar bater na porta de alguém que eu não conheço se eu posso bater na porta do Uli, que é um amigo? O pão daquele dia. Entendeu? Agora está iniciando a gravação novamente. Voltou. O Uli deve ter voltado aí. Isso, voltou mesmo. Desculpa aí, pessoal. E aí, Uli? Beleza? Nada, cara, foi rápido mesmo. Estão me escutando? Estamos. Sim, cara. Realmente a gravação pausa enquanto você estava fora. Vocês falaram o mais importante agora, né? Com certeza. Caramba, maneiro. Cara, Perdeu. foi muito bom mesmo, mas a gente vai te resumir aqui, cara. Pelo menos eu vou resumir o que eu resume entendi, aí, o Henrique resume me aí. corrige, hein? Tá. Cara, já Não fazendo vou aqui as corrigir. analogias, Não vai ser necessário. a gente viu que, bom, primeiro, o viajante em si é aquele que está em busca de oportunidades. Ele sabe onde ele quer chegar e ele vai chegar. E ele escolheu viajar, por exemplo, à noite, como a gente falou aqui, porque ele sabe onde ele vai chegar e à noite o trajeto é mais fácil, está menos calor, tem menos perigos, enfim. Então, se ele sabe onde vai chegar, por que ele vai começar já a trajetória que é árdua do empreendedor, por exemplo, do investidor? Por que eu vou começar uma trajetória que é árdua da forma mais difícil? Eu vou buscar a forma mais fácil. E a segunda percepção dele, justamente buscando de alguma forma essa pequena facilidade dentro das dificuldades que é empreender na jornada em si, ele bateu primeiro não na casa de um aleatório, e sim na casa de um amigo. Se você quer começar o teu negócio, por que você vai começar também tentando vender para quem você nem conhece, antes de tentar vender para o teu amigo? Então, a gente fez a analogia aqui do pescar, né? Para quem você quer pescar no oceano, beleza, tem mais peixe, mas você tem um aquário do teu lado. Por que você realmente prospecta? E às vezes o empreendedor, sem perceber, ele confunde o trabalhar duro com o trabalhar eficientemente. Então, é trabalhar da forma eficiente, saber onde você quer chegar e buscar as formas mais fáceis de chegar lá. Então, essa foi a primeira percepção do amigo número 1. Do amigo número 2, a gente percebeu que ele está pronto para acolher. Estava pronto. Só desculpa, ele estava disposto a acolher. Ele estava disposto a receber a oportunidade, mas não estava pronto. Então, olha que problema. A oportunidade chegou e ele não estava pronto para isso. Ele está disposto, ele está olhando a oportunidade, ele está disposto a receber, mas ele não está preparado para isso. E já o terceiro amigo é aquele que
tem recurso, está preparadíssimo, mas não está olhando oportunidades. É o que a gente voltou e fez a analogia inversa da última parábola dos empregados alertas. Ele não está alerta. Talvez, o Henrique até trouxe boas reflexões de que talvez ele esteja se sentindo tão preparado que ele acha que nem tem que olhar para fora. Ele nem tem que olhar a oportunidade, porque ele já tem tudo, tá? Na visão dele, ele já tem tudo. Então ele se preparou muito. E aí ele está esperando essa suposta oportunidade, mas não, ele não, na verdade, nunca vai chegar, porque ele acha que não precisa disso, ou, putz, não vale meu esforço levantar para atender lá o cara. Não, já estou bem aqui. Então a gente fez essas analogias que para negócios, cara, são perfeitas, porque a vida do empreendedor, a jornada é dura, mas ele também às vezes não vê caminhos mais fáceis. E o amigo 2, aquele empreendedor que, cara, quer, a oportunidade chega, mas ele não está preparado. Então, por que ele fomentou, buscou? Para que ele abriu a casa para hospedar alguém se ele não estava preparado para isso? Para que ele foi falar de repente, sei lá, vou chutar aqui, tá? Um empreendedor que está ali começando, já procura um investidor, o cara fala, tá, eu quero. E aí? E o cara fala, putz, não esperava essa resposta, não estou preparado para isso. E o terceiro, aquele empreendedor que, cara, tem a visão limitada, ele está tão preso ali no operacional que a oportunidade literalmente está batendo na porta dele, nessa analogia aqui, e ele está preparado, mas ele nem percebe a oportunidade que tem. E o Henrique falou também uma ordem muito importante do primeiro, Peraí, aquele Nathalie, empreendedor desejou para depois bater na porta. Nathalie, Fala. o exemplo aí da parábola, o 2, número 2, o amigo, ele, em não tendo, ele tratou imediatamente na mesma hora de ter. Então, ele foi buscar com conexões que ele tinha, né? Foi buscar a reserva que ele não tinha e conseguiu, porque ele era, além de ter bom acolhimento, a intenção da boa acolhimento que ele teve é a mesma intenção que o levou a persistir na busca dessa reserva. Dificilmente ele persistiu e a boa intenção de acolher fez ele persistir em conseguir essa reserva emprestada, né? Tem que ver isso aí. Com esse outro amigo que era o vizinho, que para ele conseguir suprir a necessidade do amigo viajante dele. Perfeito. Perfeito. Muito bom, muito bom. Eu acredito aí que dentro desse insight aí dos negócios, Nathalie, que tu falou na parte de gestão, né? Eu acho que tem muitas vezes que o cara ele tá crescendo o negócio dele, mas ele não tá com aquela empresa pronta, com o balanço auditado, com os processos auditados. E às vezes aparece alguém para comprar o negócio dele, aí aquela oportunidade pode ser agarrada porque ele não está com o negócio redondinho, É e isso. aquela oportunidade ela passa também. Com certeza. Ô Henrique, não sei se vocês acabaram de falar aí para eu começar a falar aqui. Manda ver. Peraí, querido. O Nathalie ia falar do desejar, buscar e bater, né? Eu interrompi. Isso. Essa ordenzinha que o Henrique falou tem muito a ver com planejamento, né? O empreendedor se planejar, ele desejar o que ele quer, para depois começar a traçar a rota e bater na porta. Então, vai muito nessa linha, isso aí é inerente a todos os possíveis negócios. E eu acho que até para o teu caso também, Uli, pensando em investimento, vai nessa linha. O cara tá investindo para quê? Qual é o objetivo dele? É curto prazo? É longo prazo? Ele quer mais rentabilidade? Ele quer mais liquidez? Ele quer menos volatilidade? Enfim, o cara às vezes não sabe nem qual é o perfil dele, o que ele quer. Como é que ele vai escolher uma carteira de investimento se ele não sabe qual é o perfil dele ou o que ele almeja? Fazendo talvez uma analogia na tua linha, eu iria nisso também. Bom, muito bom. É. Deixa eu te perguntar agora, Henrique. Esses três pães aqui, isso aqui tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo, Deus e Jesus ou não? Ó, é o seguinte, eu tô lendo um livro, né, sobre isso, que dizendo que a gente não é importante, não é o foco da parábola. Uhum. A parábola tem vários assuntos, assim, tem vários exemplos, vários acontecimentos, e a gente deve
se preocupar em aproveitar os exemplos, os acontecimentos dentro do foco da parábola. E isso daí nos parece, né, parece aos estudiosos, um detalhe que é importante, né, são 3 pães. Por que botou 3, né? Podia ser 4, podia ser 2. Eu acho que é assim, Então, fala da Divina Trindade, né? Ou não? ó, no caso, o exemplo da vida não necessariamente quer dizer isso, né? Não necessariamente quer dizer isso. Jesus está dizendo que ele é o amigo que é fiel, vai atender a qualquer hora. Esse é que é o Deus é esse. Dentro da parábola, então, acontecem coisas, elementos que não necessariamente representam, não. Mas lembram, podem ser lembrados, mas não muito firmemente. É isso que as pessoas dizem. Entendi. Tá, então eu vou falar aqui as minhas inspirações, né? Beleza. Uhum. Então, quando uma oportunidade se apresenta no mercado e a gente está sem caixa, a gente tem que aprender a trocar os ativos da nossa carteira. Isso é algo um pouco complicado das pessoas fazerem, que é o seguinte: eu tenho que vender aquilo que eu já tenho e trocar por algo melhor. Então, aquilo que está mais caro, a gente às vezes não consegue se desfazer, porque a gente tem um viés emocional de dote. Ou seja, a gente acha que aquilo que a gente tem é mais valioso do que aquilo que a gente não tem. E fazer essa troca é um tipo de desafio, porque a gente é muito apegado ao que a gente tem. Então, isso aí, agora que eu estou falando, me gera um insight lá do odre velho, um odre novo, né? A gente tem que se renovar para a gente ser capaz de se abrir para essa nova verdade que se apresenta. Então, a gente não pode cair na tentação de se alavancar nos investimentos, na nossa carteira de investimentos, para que a gente possa ter tudo ao mesmo tempo. E aí a inspiração tem muita gente que escuta de Jesus, escuta da Bíblia, e aí ele tá praticando uma outra coisa espiritualmente, né? Aí ele começa a falar assim: "Não, eu sou espírita, mas eu acredito em Jesus, e eu para mim tudo é Deus". E eu acho que isso, de alguma forma, vai de encontro, né, ao que a gente fala aqui na Bíblia, que Jesus é a única verdade, o único caminho e salvação. Então a gente Uhum. tem que ser capaz de tirar aquilo para botar Deus no lugar, né? E isso não faz da gente uma pessoa má. Outra coisa é que quanto mais insistente for a queda, a oportunidade, maior será a necessidade da pessoa se mexer e agir. Porque cada vez vai ficar a oportunidade maior conforme o mercado se move para baixo, né? E aí, no caso, é a pessoa que bate a porta. Então, para buscar as oportunidades, você tem que ser insistente nas pesquisas, nas análises, no aprofundamento e no processamento das informações sobre os ativos. Porque muitas das vezes a gente está buscando uma informação, vou dar um exemplo aqui, na indústria petroquímica, e aquilo mostra uma oportunidade na indústria de exploração de petróleo, porque os setores eles são conectados entre si. Então, o que é fornecedor de um lado é demandante do outro. Então, quanto mais a gente se aprofunda e processa as informações, mais clareza a gente tem sobre o todo. Não ter uma reserva é um erro, assim como um amigo que não tem nada para oferecer. E isso não quer dizer que a gente não está acreditando na provisão. No começo aí dos meus estudos bíblicos, eu me questionava, né? Por que que o José criou reserva para os 7 anos de seca se ele acreditava na provisão de Deus? Responde aí, Henrique, essa, por favor, se você puder. Justamente a provisão de Deus foi que ele estava lá no lugar certo, na hora certa, interpretou os sonhos e pôde, no tempo bom, fazer reserva. Isso já era a provisão de Deus. Provisão de Deus não é chover maná,
Pode ser, a provisão de Deus no deserto para o povo do Egito, saiu do Egito por 40 anos no deserto, foi maná, choveu. Não plantaram nada, choveu não, apareceu o maná, né? E as codornizes, tal. Milagre divino, né? Mas no caso de provisão, Deus trabalha com a nossa movimentação, com a nossa busca. Assim como a Arca de Noé também era um tipo de provisão para aquele dilúvio, né? Então, Isso, não estar atualizado sobre o cenário de investimentos é um erro, pois assim você não vai ser capaz de perceber as barganhas. Então, quem não está olhando para as coisas não vai perceber quando a oportunidade passar. É a pessoa que está dormindo na Uhum, corda para agarrar a oportunidade, né? Então, esses foram uhum, as minhas inspirações aí com base nesse texto. isso. Você- E uma coisa interessante é que a oportunidade, ela bate a porta, né? Faz. Ela aparece, né? Você está assim, fazendo outra coisa, a oportunidade aparece. Você pode buscar a oportunidade também, mas num caso, um tipo desse caso aqui, como as pessoas batem, né? E aparecem do nada, de noite, e é verdade, a gente tem que estar atento para atender logo a oportunidade e fazer o negócio, ter manutenção, ter energia e lastro para fazer o negócio. Estou aqui me Uhum. metendo no assunto aí de vocês. Não, estamos juntos. Aí a gente não está falando aqui dessa parábola em si, mas a continuidade do texto, que vai até o versículo 10, é uma coisa também que eu gosto muito, né? Porque quem pede, recebe, quem busca, acha, e quem bate, a porta vai abrir. Uhum. Eu acho que tem muito a ver com a outra parábola que a gente falou da viúva e o juiz, que ela insistiu, É, insistiu, insistiu, insistiu. Para quem aqui não está sabendo por contexto, né? A gente está falando hoje no dia 20 de junho de 2024, numa quinta-feira. No sábado passado, o pai da esposa de um dos meus melhores amigos, tipo assim, o médico falou: Olha, se despede lá que a pessoa não vai dar mais para ela. Não sei se tu tá sabendo disso, Henrique, mas ele já acordou, ele já tá mexendo a cabeça, o pé que ia ter que amputar, ele já está sendo irrigado, ou seja, Henrique foi lá no hospital, a gente que legal. falou pra caramba e ele tá reagindo. Rapaz, que Então, legal, cara. Que lindo. a fidelidade de Deus Glória, ela é absurda. glória a Diz que ele Deus, não faça glória a aquilo Deus. que a gente quer, que no caso ele fez, que é dar sobrevida para o Cláudio, É, ele vai dar aquilo que a gente precisa, e às vezes o que a gente precisa é um calor no coração, é força para a gente continuar e a gente não desistir. Então, cara, o que a gente pede, a gente recebe, o que a gente busca, a gente acha, e quem bate, a porta vai abrir. sim, maravilha, rapaz. Eu soube mais ou menos que ele melhorou, mas não tanto assim. Que Claro, beleza. né? Rapaz, poxa, isso é bom. É isso. Isso é o pedido, né? É o que nós estamos falando, é pedir com insistência. Eu vou dar aqui mais outro testemunho, tá? Todo mundo aqui tem filho, né? Uhum. Eu sempre pedi uma filha com saúde e perfeita fisicamente, assim, dentro do nosso contexto, né? Mas eu fico olhando para aquela Olivia, que é minha filha, ela veio melhor do que eu pedi, gente. É, Eu acho que o Henrique também deve falar isso dos filhos dele e o Nathalie também. Mas, assim, eu nem poderia imaginar que ela seria tão perfeita do jeito que ela é. Agora ela está na fase de falar que ama o pai, que ela escreve que o pai é o amor da vida dela. E, assim, bom, gente. Eu vou falar aqui com toda a humildade, né? Eu já ganhei R$ 1.000.000 em um dia, várias vezes. E a tua filha falar que você é o amor da vida dela é a melhor sensação do que ganhar 1.000.000 em um dia. é, Eu ainda não ganhei 1 milhão no dia, mas eu já, eu já vejo isso com meu filho com certeza. É um valor inestimado, né? É é impressionante. verdade. É isso. Essas riquezas da vida, né? Dos relacionamentos, isso é a grande riqueza que a gente tem. É, É, é. E os nossos filhos bons num processo bom também, né? Num caminhar bom na vida, sendo boas pessoas, sendo pessoas justas,
além deles serem, eles viverem bem também, é uma bênção muito boa, uma alegria muito grande. Amém. Estamos por aí? Estamos. Essa vez não podia terminar melhor com essa notícia boa dos nossos filhos e do Cláudio. Muito bom. Vamos fazer uma oração para encerrar, então? Amém. Vamos sim. Vamos. Quem vai? Jesus, muito obrigado pela provisão que o Senhor dá para a gente. Obrigado pelos nossos relacionamentos. Obrigado, meu Deus, por o Senhor trazer luz para as nossas riquezas. Eu quero que o Senhor toque no coração das pessoas que ainda têm o coração endurecido, pessoas que não são capazes de perdoar. Eu me coloco aqui como pecador. Eu admito que eu preciso melhorar em todas essas questões e já venho melhorando, mas eu quero que o Senhor sempre me lembre com amor como a gente é pecador e como a gente está aqui disposto a sempre se mudar de lugar, a se alterar, para que a gente possa estar cada vez mais do exemplo que Jesus foi para a gente, de amar quem traiu a gente, de ser caridoso com quem para o mundo não merece, porque isso mostra só a grandeza da gente em Deus. Quero agradecer pela Sim, vida do Henrique, pela vida do Nathan, pelas famílias deles. Obrigado pelo sim. senhor oferecer essa infraestrutura para que a gente possa estar realizando aqui essa reunião de maneira remota, mas com o coração bem quente e cheio da sua palavra. Amém. Amém. Bem, Amém, obrigado, Vinícius. gente. Muito bom. Mais uma vez, bom, hein? Valeu. Você está Sempre um no nível prazer. alto. Eu não tinha Prazer falado aí. ainda para vocês, mas eu vou em setembro, vou fazer o caminho de Santiago lá de Compostela. Legal. Era uma Isso. promessa antiga que eu tinha e eu não tinha cumprido ainda. Eu vou estar lá em setembro. Nem chama, hein? Aham. Para a gente ver. Claro que estão super convidados já. Para a gente ver para gente ver como é que a gente precisa orar muito mais, né, Henrique? Nem chamou. Eu Não, comprei a não. passagem agora, né? Semana passada. E, cara, eu tinha uma promessa muito antiga e estava ali devendo, né? Negociando com Deus ali que eu ia cumprir, mas aí eu vou ter uma oportunidade de estar lá pela Europa. Eu falei, cara, vou aproveitar, é agora. Então, vou fazer. Acho que vai Que ser maneiro. muito, muito bacana. Acho que vai ser um aprendizado muito grande. E aí eu acho que as contribuições aqui ainda vão somar mais ainda. Então, Aham. é um comunicado junto com o convite, sim, Yuli. Pô, se quiser, vai ser super bem-vindo, cara. Acho que seria um momento de reflexão muito importante. Então, enfim, sejam bem-vindos também se quiserem se juntar a essa jornada. Paz em setembro, com certeza eu tô lá. Vou fazer o caminho em português, que é um pouco menos, né? Porque tem vários caminhos. Eu vou fazer o É. português. Vou subir de Portugal em direção a Compostela. Então, estou bem animado com isso também. Caramba, muito bonito, muito bom. Muito bom, muito profundo, muito profundo. Vai ser. Valeu. Acho que eu vou fazer reflexões boas. Valeu, gente. E Obrigado. valeu, querido. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu.